Trabalhe muito. Trabalhe muito, né? Seja incansável com relação ao trabalho, mas seja estratégico, tá? Entenda e trabalhe as oportunidades como se elas não fossem voltar. Hoje é um dia super especial aqui na Net Globe, onde nós nos reunimos para fazer a gravação do Entrevista 50 CIOs, recheado de grandes histórias e grandes insights, com um propósito muito claro: documentar histórias de profissionais que têm dedicado uma vida na área de TI. E o meu entrevistado de hoje é Márcio Neri. Neri, super prazer poder te receber aqui, meu muito obrigado. Obrigado, Renato. É uma grande honra estar aqui, participar desse movimento, né, que é construir cada vez mais bases sólidas para a próxima geração e para as gerações que estão por aqui também, né, que já estão aqui com a gente. Muito legal. Márcio Neri, você sabe que é muito comum as pessoas, né, conhecerem a nossa história do momento que nós estamos vivendo hoje, né, uma vida executiva, por vários projetos, várias companhias, e a gente começa sempre o nosso programa aqui falando da história de infância, conhecendo um pouquinho mais o ser humano que está por trás do profissional Márcio Neri. Conta um pouco da sua história para nós. Legal. Sou baiano, né? Moro em São Paulo já há muitos anos. Na verdade, hoje me considero uma pessoa do mundo, né? Viajo muito. Mas nasci aos 45 anos atrás ali na Bahia, em Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. No extremo sul da Bahia. Né? Um lugar de uma terra de oportunidades também, né? Venho de uma família muito sólida do ponto de vista de união, de carinho, de respeito, né? Tenho ali pais fantásticos, uma família linda nesse sentido, sempre muito apoiadora, muito incentivadora. Que legal. Ou seja, baiano, criado na Bahia e, de uma certa forma, começa a ter as oportunidades aqui em São Paulo. Quando que foi esse momento que você começou a fazer um processo de vinda para cá, Márcio? Vamos lá. A minha família, na verdade, ela foi estabelecida em São Paulo. Meu pai, né, minha mãe tinham ali um movimento e, por questões profissionais, meu pai e minha mãe precisaram se movimentar para a Bahia, né? Meu pai é português, minha mãe baiana, mas se casaram em São Paulo. Meus 2 irmãos nasceram em São Paulo. E nesse movimento de trabalho, onde eles precisaram ir para a Bahia, veio então eu aparecendo na família. Então, meus pais, obviamente, estruturaram até os 13 anos, moramos por Teixeira de Freitas, depois em Salvador. E aí meu pai teve um problema muito sério nos rins, né? Era uma época muito difícil ali, onde a gente precisava de transplante, precisava daquele trabalho mais acurado. E o processo de fila ainda era diferente no SUS, né? Era um processo que era muito menos relacionado a um processo de fila única e muito mais direcionado a um processo onde você tinha ali determinados lugares, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, ali como grandes polos para a execução disso. Então, nessa necessidade, retornamos para São Paulo, onde boa parte da família dos meus pais residiam, né? Então, até para ter esse apoio familiar também. Então, acabamos voltando para São Paulo, vindo para São Paulo. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer esse grande estado e tantas pessoas de tantos outros estados, né? Realmente é um lugar acolhedor e repleto de também oportunidade. Ô Márcio, uma das características da nossa geração, nós somos muito parecidos de idade, era aquele ímpeto, aquela vontade de começarmos a trabalhar cedo, né? Então, com 13 anos, você deixa Teixeira de Freitas, vem para São Paulo, e aí a gente começa a viver aquele momento da adolescência. Como que foi o início, né, dessas atividades de trabalho? Como que foi a TI permeando a sua vida? Conta um pouquinho dessa fase aí que você chega em São Paulo. Poxa, eu sempre fui inquieto, muito inquieto, né? Desde pequeno ali, eu sempre buscando fazer alguma coisa, né? Se for parar para pensar ali nos meus 12 anos de idade, meu primeiro empreendimento andava de bicicleta, precisava consertar a bicicleta dos amigos para poder manter a minha. Né? Família humilde, às vezes não tinha condições ali de ficar pai e mãe, né, o tempo inteiro bancando o conserto de bicicleta e por aí vai. Então, meu primeiro grande empreendimento foi ali. Ali eu descobri que não posso ficar quieto, né? Eu precisava ter ali algumas coisas. Então, eu queria meu dinheiro para bala, eu queria meu dinheiro para tomar o sorvete. Então, essa brincadeira acabou me ajudando a conquistar um pouco isso. Então, quando eu cheguei em São Paulo, a mesma coisa aconteceu, né? Apesar de ter familiares e tudo, eu precisei me reinventar aqui, né?
conhecer novos amigos, a gente sai da zona de conforto, porque lá estão todos os amigos, tudo perto, agora você está num lugar diferente. Chega até um pouco para uma adolescente, ali pré-adolescente, até inóspito, né, em alguns casos. Mas foi muito bacana porque eu também comecei a procurar oportunidades aqui. Comecei a trabalhar em São Paulo também de forma informal, contra gosto dos meus pais. Enquanto eles trabalhavam, estavam ali, eu achei um bico para fazer alguma coisa para ter o dinheirinho para uma camisa, um dinheirinho para poder também continuar tomando o meu sorvete, né? E alguma coisa do gênero. Então, comecei ali nos meus 14 anos, 13 para 14 anos também, com esse incentivo para trabalho. Na primeira jornada, a gente passou por São José dos Campos, né? Então, brincando de bola, tomando meu sorvete, fazendo algumas coisas. Aí fui jogar no São José Futebol Clube. Então, eu sempre gostei muito de esporte, bicicleta, futebol e tudo. Então, isso foi bem interessante. E de lá para cá, uma jornada até de inserção de TI. E aí tem um papo muito interessante que eu comecei a trabalhar numa clínica de prótese dentária, né? Nada a ver com tecnologia a princípio, mas a minha inquietude me fazia... Como é que eu aprendo a fazer alguma coisa, trabalhar, obviamente, a respeito daquilo e ver como é que isso é interessante. Meu sonho era ser engenheiro civil e, de repente, estou numa clínica de prótese dentária aos 14 anos de idade. Falei, poxa, é legal. Como é que eu saio daqui agora, né? Aprendi a fazer prótese. Então, aprendi a fazer prótese. O office boy estava fazendo prótese junto com o protético. Então, deixei de ser office boy. E numa dessas histórias, eu passei na frente de uma loja de informática. Meu irmão tinha comprado o seu primeiro computador. Sonho da vida dele, né? E aí, irmão mais velho, irmão mais novo, né? Eu como mais novo, ali o caçula, né? Olha para o irmão mais velho e tem aquela coisa, poxa, meu irmão mais velho, né? Meu grande exemplo. E aí eu corri ali atrás para, poxa, tem uma vaga de office boy. Fui nessa lojinha de informática e consegui um emprego de office boy, pensando como é que eu vou ajudar meu irmão a comprar aquele kit multimídia que ele queria no computador dele, né? E aí começou a minha história em TI. Poxa, então... Começou a trabalhar muito cedo, o computador foi talvez o grande chamariz ali, dizendo, pô, esse negócio aqui é diferente. E eu me coloco no seu lugar, Márcio, porque na nossa época, né, de juventude, a informática da época, né, porque o nome era informática, né, a tal da informática era a profissão do futuro, né? Mas a gente tinha muito pouco acesso, o que era efetivamente, era a figura do computador. E aí você vai para um parque de diversões, que é uma loja de computadores, e começa um trabalho. Foi ali que você também começou a experimentar mais um lado técnico, começou a aprender literalmente a parte técnica, Márcio? Foi exatamente ali. Na verdade, foi também com essa inquietude, né? Aprendi ali a fazer pequenas manutenções. Então, de vez em quando eu tirava xerox, de vez em quando eu estava na rua como office boy, trazendo peças. Mas ali naquelas horas vagas eu comecei a ficar muito perto do técnico. E nesse trabalho próximo do técnico, um belo dia, o técnico faltou e precisou resolver um problema e eu estava ali, a hora certa, lugar certo, mas também me dediquei para poder aprender um pouco do ofício. E eu consegui resolver o problema, então o dono da empresa falou, olha, preciso de você aqui, né? Não mais na rua, mas você aqui. E poucos meses depois ali, quando saiu o Windows 3.1, pessoal, vocês vão ver que é um pouco tempo. Quando saiu o Windows 3.1, que tinham outros recursos, a gente recebeu um novo kit multimídia de um grande fabricante no mercado. E ninguém estava conseguindo colocar aquele negócio para funcionar. Dava muito problema, nova tecnologia, plug and play, né? Estamos falando de coisas plug and play. O início do plug and play, que não era bem plug and play, né? Exatamente. Um monte de driver para instalar placa PCI ou ISA ou no barramento. Olha, naquelas coisas bem, estamos falando ali de 96, 95, boa, né? Boa. E aí foi bastante interessante porque eu consegui resolver o problema, que era um problema que estava afetando muita gente. Então ali, no auge dos meus 15 e pouquinho, quase 16 anos, consegui resolver um problema de IRQ, né? O pessoal não vai saber o que é isso hoje nessa nova geração. Eu consegui resolver este problema e viralizou. Na época viralizava também, não pela mídia, mas viralizou. E a gente conseguiu então receber um grande volume de clientes, até de outras lojas, de distribuidores, para resolver o problema. Então virou quase um segredo, porque obviamente isso movimentou a loja ali para a gente conseguir. E foi muito legal dali. Então veio a grande empolgação para começar fortemente na área de tecnologia. Que legal. Márcio Nery, você tem uma passagem na sua história que é muito legal, que eu acho que é
é uma passagem rica e a gente tem que documentar isso. No início da sua jornada, você buscou empreender. Ou seja, você começou também ali muito jovem, dizendo, poxa, eu vou colocar um objetivo em prática, começar a empreender na área de informática. Como que foi essa experiência? Muito bom. Ali para os meus 16, quase 17 anos de idade, eu enxerguei uma oportunidade, Renato, que era vender computadores também e vender serviço, começar a vender serviço, né? Tinha já esse trabalho e aí, por força mesmo de mercado, a empresa acabou não se destacando posteriormente e ela quebrou, né? Essa empresa quebrou. E aí eu falei, bom, e agora? O que eu faço? Tenho 16 anos, tenho um monte de vontade, sei fazer um monte de coisa e de repente um colega falou assim, poxa, por que você não vende serviço? Né? Por que você não vende computadores, já que a empresa não deu certo? E aí eu comecei a fazer isso. Mas era um movimento de muita informalidade na época também, né? Muitas negociações eram feitas com equipamentos que vinham de Miami, com equipamentos que vinham do Paraguai e por aí vai. Era um movimento da época, foi essa grande evolução de fazer a informática, né? Os computadores da época ali, os 386, 486, chegarem até as pessoas. Lembrando, né, Márcio, que houve anos antes dessa época que você está dizendo, a reserva de mercado. Eu não conheci muito a reserva de mercado, mas é assim, o Brasil não podia comprar produto importado. E essa época eram os primeiros produtos importados, né? Exatamente, teve esse grande input também, né? Que você tinha uma legislação mais forte. E foi justamente por isso que eu não consegui manter a estrutura por muito tempo. Eu tive ali um grande impacto com relação a essa questão fiscal. E aí eu optei ali, né, no auge dos meus 17 anos, por não continuar com o negócio e aceitar que aquele talvez seja um grande momento, uma grande oportunidade também para me reinventar. Então, ali com os meus 17 anos, já tinha um ano e pouquinho de empresa, eu optei também, quebrei, né? Não foi só uma opção. A gente tem, claro, a opção de continuar insistindo, é natural e é importantíssimo isso, mas eu precisava também criar uma casca, uma maturidade, e aquele momento, o quebrar naquele momento foi importante para mim, porque me ajudou numa trajetória a entender algumas coisas, como é que as coisas funcionam um pouco melhor. Então foi um passo extremamente importante também na minha jornada. E cedo, né? Cedo. 17 anos, poxa, então já amadureceu, assim, você não teve muita chance, né? Amadureceu, né? Aprendeu muito rápido com 17. Eu não venho de uma família de empreendedores, o que é diferente, né? Então eu era ali um pouco a ovelha meio desgarrada, querendo empreender numa família de não empreendedores. Então esse era um outro dilema também da época. Ô Márcio, e aí, poxa, TI, o bichinho da TI te mordeu, não deu certo como empreendedor e aí começa aquela busca então de construir uma carreira na área de TI. E como que foi o início? Como que você conseguiu engatar ali em empresas? Vamos lá. Comecei, na verdade, numa empresa na época que era uma software house, ela desenvolvia para o varejo, né? Tinha software de frente de loja, então comecei como implantador de software, né? Então voltei para a base, bem a base mesmo, era algo que eu entendia que também era legal e, poxa, estão fazendo um monte de sistema por aí, esse negócio vai bombar. Então eu falei, ok, não vou mexer com hardware, porque o hardware, em momento, esse negócio vai deixar mesmo de existir, e vai ser tão natural como a gente tem outros elementos, né? E aí, obviamente, comecei ali como implantador, treinador. Então, fui para a área de treinamento, a área de implantação. E aí começou uma nova jornada, um novo movimento, né? Onde passei a entender mais de outros negócios. Queria entender também, eu acho que ficou aquela pulguinha. Por que eu quebrei, né? Deixa eu entender aqui outros empreendedores, para ver o que eles fizeram de bacana, grandes lojistas, né? O que eles estão fazendo de legal? Onde foi que eu errei? Porque eu poderia ser um dos lojistas também. Então, aquela pulguinha ficou ali me incomodando o tempo inteiro. Então, esse foi uma outra oportunidade que eu agarrei bastante ali na área de software, próximo, né, de grandes empresários. Isso foi muito legal também. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais.
Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Que bacana. Cedo, tendo boas experiências num mercado em ebulição. Marcioneri, você tem uma característica na sua carreira que eu tenho sim visto aqui nas entrevistas e eu gosto sempre de destacar, né? Você investiu a sua carreira próximo de 20 anos em uma grande organização, né? Ou seja, você começou talvez da base, né? Da função mais simples, né? E chegou a posições estratégicas dentro do negócio, cuidando de infraestrutura, de ambientes importantes de cloud e respondendo isso, né? De uma forma executiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, assim, como que é construir uma carreira longeva dentro de uma companhia que, né, ou seja, que é o sinônimo de um mercado, né? Eu tive a oportunidade ontem de estar num evento onde o fundador da Lynx estava também e a gente estava falando um pouco sobre isso, né? E interessante assim que o varejo, né, só é o varejo de hoje porque houveram companhias, né, como a que você representou durante tanto tempo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho o que é construir uma carreira, né, durante tanto tempo numa companhia e chegar ao final de uma forma muito feliz, de uma forma realizada e tudo mais. Bom, como você falou, eu saí do comprado a comprador, né? Essa primeira oportunidade que eu tive ali com o software, ela foi adquirida por essa outra companhia, né? Então ali na Lynx eu passei desde, obviamente, né, com entrando já como olhando para uma coordenação, uma operação ali de infraestrutura, que inclusive tinha sido um caso que eu apresentei para a empresa anterior, né, na época Quadrant, aquele movimento de querer empreender, empreendi dentro da Quadrant, criando uma nova área, né? Então apresentei lá um business plan para a gente vender infraestrutura. Olha, eu de novo querendo vender infraestrutura para o varejo, que ainda estava muito carente disso, né? E obviamente quando foi para a Lynx, a gente voltou isso falando de SaaS, né? A gente estava falando ali de SaaS, mas isso era 2005, 2006, né? Muita gente nem sabia o que era SaaS, né? Nem sabia o que era software como serviço. Então, começou ali uma jornada de várias, né, que a gente construiu. E aí, Renato, uma coisa que eu acho que é muito importante é que dá para empreender, né? Tem que ser intraempreendedor também, ou interempreendedor. Perfeito. Acho que é muito importante isso. Existem muitas oportunidades dentro das companhias e, às vezes, essas oportunidades estão ocultas e você precisa procurar. Então, foi um pouco esse trabalho. Então, ali foi para uma área de software as a services, então criei essa estrutura. A Lynx estava tentando começar, mas isso já era 2007, 2008, né? Então, ali em 2008, a Lynx estava começando com esse negócio e a gente lá na Quadrant já tinha pilotos com algumas operações rodando de cliente. Então, já fui absorver essa operação na Lynx como coordenador e dali começou a evolução. Veio ali demandas de mercado, demandas de exigências governamentais, né? E o trabalho começa ali. Então, você começa a enxergar outras oportunidades. Foi para a parte também de software como serviço, incorporando nota fiscal eletrônica, incorporando outros serviços ali que poderiam ser fornecidos para os clientes do varejo. Então, ali começou uma jornada. Depois, obviamente, saí desta área de foco em infraestrutura, comecei a tocar mais projetos estratégicos, projetos mais caros, projetos mais complexos, que envolviam outros cenários. E aí, quando eu falo de comprado a comprador, porque aí veio um grande movimento da empresa de fazer aquisições de outras empresas. Então, tinha, obviamente, um movimento de crescimento inorgânico, crescimento orgânico, e, óbvio, a gente começou a trabalhar muito fortemente nesse contexto. E aí, ato de incorporação, trabalhando muito próximo ali com as áreas de M&A. Então, eu tinha ali um pouco, às vezes, uma gestão um pouco cross, né? Hora eu estava com o CIO, hora eu estava respondendo para outro. Então, a gente tinha ali um trabalho bem interessante, né? Então, essa jornada possibilita que a gente continue enxergando oportunidades. E foi assim desde o começo. Dificilmente eu fiquei 3 anos na mesma área. Eu estava sempre em constante movimento por provocação minha e por enxergar um pouco de outras oportunidades que existiam dentro desse conceito. E dentro de uma empresa de tecnologia, você tem um leque muito grande de oportunidades porque abre-se espaços para você também se desenvolver. Então, devo muito isso também aos meus líderes que estavam ali comigo, me permitindo ter essa
esse desafio constante de ambos os lados, né? Então eu provocava, eu era provocado e a gente continuava crescendo. Esse movimento é muito importante. Márcio, eu acho que você deixou uma mensagem muito bonita na sua fala sobre o intraempreendedorismo. Esse é um tema que constantemente nós debatemos aqui, nessa importância de você se sentir parte integrante como dono, visão de dono e muitas vezes deixar grandes marcas, né, com essa visão de empreender dentro da sua própria equipe, da sua própria companhia. E eu tento imaginar, né, a Lynx, uma empresa que evoluiu tanto nesse processo, parece que você não ficou 20 anos numa companhia, né? Ou seja, ela foi se reinventando, aquisições, muito M&A, assim, grandes desafios. Tenho certeza que você se divertiu num bom sentido, né, na jornada como um todo. E sempre tem um momento de mudança, né, Nery? E aí vem ali pré-pandemia, nesse momento na sua carreira, como que tem fatos importantes aí que aconteceram, né? Pois é, acho que, fazendo menção até à fala anterior ali tua, eu uso muito esse artefato. Eu me divirto no trabalho. Para mim, o trabalho é divertido. Não que ele não seja, às vezes, estressante, cansativo, né? Não que a gente também não se sinta, às vezes, raivoso com determinados momentos, mas a gente tem que saber canalizar isso. E a diversão é um pouco desse, né? É como eu enxergo. E aí esse movimento ali, quando chegou ali por volta de 2019, começou né? Comecei a empreender de novo, comecei a trabalhar para um cenário de novo. Então tinha ali o exercício de buscar o desenvolvimento de uma startup com foco em health, né? Que é um mundo totalmente diferente que a gente vivenciava ali. E ali em fevereiro de 2020, eu fiz um combinado então com a empresa. Em fevereiro de 2020, eu me desliguei da Lynx e logo no comecinho de 2020, embaixo de uma chuva fantástica. Acho que a chuva era para dizer que, espera mais um pouquinho, porque vai vir uma pandemia por aí, né? Empreender no começo de uma pandemia foi algo realmente muito, muito desafiador, né? Posso dizer que foi a terceira empresa que eu quebrei, né? Quando a gente olha dentro desse contexto aqui, no meio do caminho tem outras trajetórias, mas um momento também de muito aprendizado, muita coisa. Enxergar a oportunidade onde elas estão. Então, ali, durante esse período, foquei muito nesse trabalho, nesse projeto. Posso dizer que saí com grandes aprendizados que a gente leva para a vida, né? Então, é muito bacana. Então, eu tive que tomar uma decisão ali no momento. E foi aí que meu trabalho atual, né? A gente acabou começando a conversar. E falei, ok, aproveitei durante esse período para apoiar outros empreendedores durante a pandemia, né, com consultoria gratuita, até mentoria para algumas startups, mentoria para alguns varejistas também, afinal de contas, 20 anos trabalhando praticamente nesse mercado, né? Você via a dependência, a necessidade, seja do varejo de serviço, né, que depende do contato físico com o cliente, né, seja o varejo de shopping, como muito se fala, né, vender uma loja, como é que eu vendo uma roupa à distância, né? Como é que eu faço chegar a isso no meio da pandemia, onde eu não posso falar com a pessoa, chegar com a pessoa frente a frente? É verdade. Né? E food bombou. Né? Então, eram as 3 verticais que eu era head dentro da Lynx, né? Que era moda, varejo de serviços e food services. E aí eu comecei a ofertar isso para aquelas pessoas, né, que estavam ali numa necessidade maior, faltando ali um pouco de apoio, né? Então, comecei a ofertar de forma gratuita para esses empreendedores, me colocando, obviamente, no cenário deles, aquilo que eu também estava vivenciando, né? Eu também estava precisando de um apoio dentro de uma nova área, mas aquilo que eu tinha de conhecimento eu comecei a ofertar durante aquele período de forma voluntária. E a partir daí a gente tem, né, uma nova jornada começando, né? Então aí foi o momento em que entrei para esse fantástico mundo de saúde, né? Sem dúvida. E junto hoje com a Unimed tem ali um projeto maravilhoso com um time fantástico junto comigo. Nós somos grandes privilegiados, né, Márcio Nery? Porque a nossa profissão de TI, ela nos possibilita não só nos realizarmos com as possibilidades que a tecnologia permite na vida das pessoas e das organizações, mas a gente também tem a possibilidade de estar em segmentos muito nobres, como o segmento que você está, que é a área da saúde, né, que precisa tanto de profissionais, né, que venham com um propósito, que venham buscar melhorar, né, essas entregas das experiências de saúde. Então, uma jornada muito bacana e muito sucesso nessa jornada que você está hoje.
Márcio Nery, a gente tem um capítulo aqui no Entrevista 50 CIOs que a gente gosta de lembrar das grandes ondas tecnológicas. A gente estava aqui no Making Off falando um pouquinho, né? Ou seja, de momentos antigos, de etapas da tecnologia. Tem algumas ondas tecnológicas que te marcaram na sua carreira, né? Que ou te exigiu um pouco mais de estudo, ou que para você foi um grande divisor de águas. Vamos deixar registrado um pouco aqui essa história. Sim, na verdade, alguns deles, né, quando a gente pega a jornada desde lá de trás, né, o primeiro salto, sair de um modelo de computação para ir para outro modelo, mas eu sempre fui muito aficionado por inovação, nesse sentido de tecnologia, né? E uma das propostas da forma como a gente trabalhar foi dar de cara ali com cloud em 2004, né? 2005. Bem no início, Bem no início ainda, né? Não existia tão fortemente esses grandes birôs de nuvens públicas, né? Então você tinha uma Amazon que estava despontando como venda e não como serviço, né? Como a AWS, não existia ainda esse contexto. E isso era uma grande oportunidade, e como eu acreditava muito no software, né? Até pela dificuldade que a gente enxergava dessa infraestrutura, ali veio um grande movimento, uma grande dificuldade, porque é quebrar a pedra efetivamente. Né? E de lá para cá, então, veio um grande desafio de construir cada vez mais esse movimento, entendendo que ele é possível, que ele é viável, mas, ao mesmo tempo, eu falo que tem uma outra virada de chave que ela é fundamental e é uma das minhas grandes defesas. Hoje, existe um grande conflito ainda, estamos em 2023, quase virando 2024, e a gente tem uma grande virada ainda para entender que fazer os times trabalharem juntos, né? Infraestrutura, o time de operação, o time de sustentação, o time de desenvolvimento, enfim, fazer esses grandes times trabalharem juntos. Então, a jornada, né, desse trabalho junto, colaborativo, que muito se prega no ágil, né, nas metodologias ágeis, esse talvez seja um momento mais bacana que a gente enxerga, onde tudo se cola, né? Tem inteligência artificial, machine learning, IoT, tanta coisa bacana acontecendo, e a gente trazer tudo isso junto, essa é uma jornada muito bacana, e é onde eu encontro um dos meus maiores desafios. Como é que a gente faz o usuário, lá na ponta, se beneficiar de um trabalho muito mais inteligente pelas áreas de tecnologia. Que legal, bacana. Márcio Nery, falando um pouquinho sobre chegar aonde você chegou, sempre ao lado de pessoas apoiando, é muito mais legal, né? E para chegar num momento de carreira como você está, eu imagino que você tenha tido grandes inspirações, pessoas muito importantes que te acompanharam nessa jornada. Então, é um momento aqui da gente refletir sobre isso, né? E muitas vezes agradecer essas pessoas que são fundamentais na sua trajetória. Com certeza, Renato. Acho que para a gente poder crescer e poder se destacar, uma coisa não pode faltar, a escuta aberta. A gente tem que escutar. Às vezes o que a gente vai escutar não vai ser legal. Às vezes o feedback ele dói, né? Mas ele é importante. Ele é um passo importante e quem te dá feedback é quem gosta de você. Aí a gente vai falar de feedback é diferente de bronca, né? Mas a gente também na bronca tem que enxergar ali uma oportunidade de a gente se reinventar. Talvez a gente não tenha tido a mesma postura, a mesma ótica do outro lado, então a empatia tem que fazer parte do nosso contexto. E assim você começa a se aproximar de pessoas que vão te ajudar, né? E assim como você vai participar desse movimento, né, de estar perto de pessoa que te puxa, você também tem agora uma outra missão. Você também tem que puxar outras pessoas. Você também tem que contribuir com outras pessoas. E essa jornada, ela passa a fazer parte, a gente fala muito em TI, PDCA, né? A gente tem que fazer o PDCA da nossa cabeça. A gente tem que se reinventar e, ao mesmo tempo, trazer pessoas. E quando a gente faz isso, a gente vai deixando um pouco da nossa experiência com outros para eles também poderem crescer. Né? E a gente se destaca porque a gente também abre espaço para a gente crescer de novo. E a gente continua nesse modelo. E eu tive a oportunidade de trabalhar e me aproximar de algumas pessoas que me inspiraram muito, né? Dentro da Lynx, fora da Lynx, ou, né, clientes, parceiros, amigos. A gente vai construindo essa jornada tão bacana. Né? E óbvio, família, minha família junto, né? Tem ali um dos meus principais pilares, né? Mesmo quando não estamos juntos, a gente está junto, a sensação é essa.
né? Minha esposa, minhas filhas, né? São pessoas que me inspiram e me suportam, principalmente naquele momento que a gente chega um pouco mais cansado, às vezes mais estressado do dia a dia, e no dia seguinte a gente está alegre de novo, está motivado e vamos de novo, vamos nos divertir de novo, que tem mais um dia para a gente construir alguma coisa diferente. Então, é um agradecimento também, né, a toda a minha família, né? Minha esposa, meus pais estiveram sempre ali por perto. Então, isso é muito, muito bacana, né? Não dá para seguir em frente sem considerar que eles fazem parte disso tudo. E são por eles que eu cheguei até aqui e quero ir muito mais à frente, né? Eu acho que eu vou dizer que eu cheguei até aqui porque nós estamos aqui hoje, mas não é o meu novo início. Hoje é meu novo início. Então a gente tem que pensar dessa forma, é assim que eu coloquei na minha cabeça e eu tenho trabalhado dia após dia. Cada dia é um início novo. Quero fazer algo novo. Bacana, que belo reconhecimento, é isso aí. É a família que nos suporta e nos dá todo esse apoio de poder seguir a jornada. Márcio Neri, queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão começando a carreira agora e que muitas vezes prospectam uma carreira como a sua na área de TI, ou aquele profissional mais maduro como nós, né, que está numa outra atividade e diga, poxa, mas eu queria tanto, né, estar na área de TI, mas eu acho que eu estou meio velho já para isso. Tal. Queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal que gosta da área de TI, mas não necessariamente está na área ainda. Vamos lá, trabalhe muito, trabalhe muito, né? Seja incansável com relação ao trabalho, mas seja estratégico, tá? Entenda e trabalhe as oportunidades como se elas não fossem voltar, que a gente realmente precisa enxergar isso. Mas também não fique acomodado ali na mesma posição por muito tempo, não. Continue olhando e enxergando. Nós somos de uma área de tecnologia, ou queremos entrar numa área de tecnologia. Então, o princípio é inovar, crescer, testar, botar em prática, aprender com o erro, aprender e melhorar e fazer isso de forma rápida. Tem que ser inquieto. Para a gente poder continuar crescendo, tem que ser inquieto, né? Essa inquietude vai fazer você realmente nunca sentar na mesma posição. Isso vai movimentar você, vai fazer você crescer. Então, trabalhe bastante para você, para o seu bem e para onde você está trabalhando, né? Para a empresa, ou seja sua, ou seja uma empresa onde você é um empregado, né? Trabalhe para entregar o seu melhor resultado. Brigue contigo. Use os outros como exemplo. Não trabalhe, né, se confrontando com o outro, mas use o outro para falar o que ele fez de legal. Quero fazer melhor, né? Seja a par do outro para que o outro cresça, para você sempre ter uma concorrência de alto nível. Né? Então, trabalhe com os outros para os outros melhorarem, mas use o outro como espelho para que você possa melhorar e evoluir cada vez mais, porque muita coisa a gente faz pensando que o outro está conseguindo o que a gente não conseguiu, mas a gente não sabe também do outro lado quanto a pessoa está suando. É verdade. Bela reflexão. Márcio Neri, aos finais de semana, o que você gosta de fazer para dar aquela equalizada, vida profissional, vida pessoal? O que te dá esse prazer? O que te movimenta e te mantém sempre atualizado ali? Bom, eu gosto de praticar esporte, né? Sempre que posso também dou um pulinho na praia, faço alguma coisa, dou uma caminhada, uma corrida, um mergulho. Você mora em Santos hoje, Moro em né? Santos hoje. Então você tem ali o litoral à sua disposição, né? Isso, então, gosto de triatlon, então pratico. Que legal. É um ponto, é algo que me faz bem, né? E me ajuda, obviamente, a refletir sobre algumas coisas, alguns eventos, né, que acontecem durante a semana. É uma oportunidade importante ali para fazer isso também, né? A cabeça está sempre trabalhando, né? E vai trabalhar para quem? Nesse momento está trabalhando para mim. Como é que eu melhoro alguma coisa? Então, o esporte me dá essa flexibilidade, esse tempo comigo mesmo. Que bacana. Márcio Neri, eu queria mais do que te agradecer, deixar registrado aqui a nossa gratidão a toda a comunidade TI, de você deixar um pouco da sua história, né, à disposição para que as pessoas possam, né, se identificar com ela, né, e que eles possam ter um olhar ainda mais curioso, né, para essa fascinante profissão da área de tecnologia. Parabéns pela sua jornada, pela sua história de vida, pela sua história profissional e pela nobreza, né, do momento que você vive, que é ajudar o desenvolvimento da área de saúde com o uso das tecnologias. Então fica aqui o nosso registro e o nosso muito obrigado.
Obrigado, Renato. Obrigado, NetGlobe, pela parceria. Acho que é realmente importante a gente fazer chegar até as pessoas. A gente precisa divulgar cada vez mais esse movimento. Parabéns pelo movimento. É um movimento muito importante, principalmente nos dias de hoje, com tanta coisa, né, surgindo nova por aí. Tá aí. Márcio Neri, meu muito obrigado. Parabéns. Valeu.